Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos iniciar esta nossa aula falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Esse é o mês de prevenção ao suicídio. É o mês de conscientização da necessidade de buscar ajuda, socorro, quando estivermos enfrentando momentos muito desafiadores. Vamos falar das nossas dores. Às vezes é muito difícil abrir o nosso coração, mas nós podemos contar com o CVV, Disque 188, podemos contar com o SEMA. A nossa casa está aberta a atender todos os nossos irmãos que possam estar passando por esses momentos difíceis. Busque ajuda, a ajuda chega. Encontre-se com seu guia espiritual, peça ajuda a Jesus, a espiritualidade amiga. Esses irmãos amados vão te socorrer. Então fica aqui o nosso abraço carinhoso e vamos falar. Pois falar é sempre a melhor solução. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Maria Dolores, por Chico Xavier. Curso Memórias de um Suicida, segunda parte, os departamentos. Lembrando que Camilo e seus companheiros estão fazendo
uma visita aos departamentos. Nós vimos na aula passada a primeira parte do capítulo 11, outra vez Jerônimo e família. E hoje estudaremos a segunda parte. Vamos fazer o nosso Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Assim rogamos à espiritualidade amiga as bênçãos para o entendimento deste estudo tão importante para todos nós. Que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, sejam neste momento envolvidos nas amorosas bênçãos da paz e da alegria. Que assim seja. Então, vamos recordar um pouquinho da aula passada. Nós vimos que Jerônimo, ele estava em processo de recuperação. Então, ele havia sido afastado do seu grupo após uma insistência muito grande em visitar, a sua família, antes mesmo de estar preparado para uma visita. E para a sua tristeza, ele encontrou seus filhos em sofrimento, a sua esposa, e ele acaba ficando enfermo também. Então, ele agora, já vinha apresentando melhoras, estava mais humilde, mais consciente dos benefícios que ele estava recebendo com aquele socorro naquela instituição sagrada dirigida por Maria de Nazaré. E ele vinha já há algum tempo e assistido pelos irmãos, pelos mestres da colônia, nas suas súplicas a Maria para o socorro aos seus filhos que estavam em situação muito difícil. E ele sofria muito com esta situação. Então, a aula passada, ela vai terminar justamente com a mensagem que chega de Maria para ele. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Então, quem estava falando era Miguel de Santarém. Então, ele que vem acompanhando toda essa evolução, esse trabalho junto ao Jerônimo, ele traz as mensagens de Maria para ele. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos, porque ele ficou assim tão em choque, Jerônimo, que ele não conseguiu nem ler, E Miguel de Santarém é que vai fazer então esse amparo, lendo a mensagem, dizendo as orientações de Maria para o caso dele. Então, vejam que coisa linda, não é? Essas páginas brilhantes, cintilantes, como estrelas. É uma maravilha, a gente não faz nem ideia, não é? De quanta luz
ele estava recebendo naquele momento. A resposta de Maria. Então, Miguel de Santarém vai trazer as orientações de Nossa Senhora. Socorro imediato aos filhos Margaridinha e Albino, porque esses filhos estavam em situação muito difícil. E as outras duas filhas, estavam em melhor situação. Arinda e Marieta eram moças honestas, trabalhadoras, então estava tudo bem com elas. Atendimento em um posto de emergência na terra. Então, eles fariam uma equipe e viriam à terra justamente para esse posto de emergência, para o socorro imediato a esses dois filhos, Margaridinha e Albino. O que eles receberiam? Tratamento magnético especial, reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e central, esclarecimento, aconselhamento e advertências, iluminação interior, formação de caridosa corrente de amor, simpatia e proteção. Então, aqueles trabalhadores, os servos de Maria, eles estariam ali numa corrente, caridosa, por amor mesmo. Eles estariam ali amparando nesse socorro aos filhos de Jerônimo. Ao esposo de Marieta, eles trabalhariam no afastamento dos obsessores, porque este rapaz vinha sofrendo também pelos seus descuidos, seus vícios, mas ele vinha sofrendo muito com as pressões dos obsessores. Era necessário que houvesse um afastamento para o atendimento também a esse irmão. Bem, quais as resoluções que Miguel de Santarém e seus colaboradores espontâneos teriam que realizar? Esses colaboradores, eles eram espontâneos porque nesse tipo de atendimento não havia obrigatoriedade. Então, aqueles amigos, aqueles mestres, aqueles trabalhadores, quando eles tinham a notícia de tal empreendimento, eles se colocavam à disposição. E o primeiro a se colocar foi Ramiro de Guzmán, o chefe das expedições exteriores, foi o primeiro a se apresentar. E qual seria o plano, Como eles fariam esse atendimento? Primeiro, eles fariam uma visita prévia aos pacientes. Onde? Na cidade do Porto, em Portugal. E como eles fariam, Como eles chegariam até essas regiões? A questão do transporte. Levitação lenta. Por quê? Porque eles teriam uma travessia em zonas pesadas, difíceis, e era necessário poupar energias para o trabalho que eles iriam realizar. Além disso, manter a vigilância e a comunhão mental com o alto. Então, eles precisavam fazer um atendimento e, ao mesmo tempo, estarem cuidando desta equipe e estar em comunhão mental com a colônia Maria de Nazaré. Margaridinha foi a primeira a ser socorrida. Era necessário que houvesse um recurso imediato para a retirada de Margarida do terrível ambiente. Ela estava no cais do porto, num daqueles ambientes de bebidas, ambientes viciosos, com homens explorando esta jovem
Então era necessário adormecê-la e eles levaram, né, nesta equipe, fazia parte dessa equipe, Osório. Ele era um aprendiz da vigilância, iniciado nas experiências regeneradoras. Fora antes chefe de falanges contrárias ao bem, hoje convertido à aprendizagem da luz e da verdade. Então, como um espírito, né, em regeneração, já trabalhando no bem, ele era indicado para fazer esse adormecimento na jovem. Então, ele, né, fez esse trabalho, mantendo a moça em estado letárgico. E esta aparência, né, a jovem, né, tendo essa aparência de estar morta, isso lançava culpa e temor na mente dos algozes. Então, aqueles homens que exploravam a jovem tiveram medo, né? Então, eles ficaram apavorados e foram embora, não é? E também era muito importante, né, que essa equipe inspirasse um médico, um facultativo caridoso para fazer o socorro a esta jovem. Então, no momento em que Margaridinha tombava, os benfeitores removeram seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência. Então, era muito importante que nesse momento, então, né, Margaridinha fosse levada em espírito para o posto de emergência, onde ela receberia tratamento, instrução e doutrinação. Ali ela ficaria 6 dias, enquanto o seu fardo carnal ficaria em um hospital, que ela seria conduzida por este coração amoroso, pelo médico que prestou socorro intuído pela equipe espiritual. Vamos compreender um pouco mais essa situação. Como Jerônimo se tornou responsável pelos desastres da filha? Porque ele se sentia responsável e perante a lei ele era mesmo, né, o responsável. E aí nós temos essa passagem que deu início ao nosso capítulo. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Margarida tinha reparações a testemunhar, mas, infelizmente, o suicídio do pai precipitou os tristes acontecimentos. Então, ela estava passando por dores, né, atrozes, uma situação de abandono, porque ela foi criada com todo mimo, com todo carinho. O pai a amava profundamente, mas diante da situação financeira, ele era um homem do comércio, perdeu tudo, ficou devendo aos bancos. Então foi uma situação que ele não gerenciou e buscou o suicídio como solução. Mas esse ato, né, prejudicou profundamente a família, já que eles ficaram, né, os filhos, a esposa, eles ficaram na miséria. E isso foi muito doloroso. Então, Margarida, ela tinha reparações a testemunhar. Ela tinha um passado que ela tinha que corrigir. Mas, infelizmente, o suicídio do pai precipitou os tristes acontecimentos. Então, o pai, naquele momento, ele não pensou no futuro dos filhos. Ele buscou uma resolução, né, de um problema e acabou encontrando problemas bem maiores.
Miguel de Santarém continua com as suas explicações e orientações àquele grupo que estava ali aprendendo também com a experiência dolorosa do amigo Jerônimo. Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boa mente ao vício. Então a menina, ela tinha princípios, mas acabou sendo levada pela situação. O que havia era tenebrosa expiação. Então ela estava, como foi, vamos dizer assim, antecipada, né, essa expiação, ela foi, né, envolvida cada vez mais nessa vida que só mesmo ali com o socorro de Maria para aliviar seus sofrimentos. Consequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela praticadas em encarnações anteriores, em corpos masculinos. Então, Margaridinha tinha também seus débitos, porque quando, né, vivenciou encarnações em corpos masculinos, ela também prejudicou muitas mulheres e reencarna, né, com essa necessidade de reparação, vivendo como mulher, passando pelas experiências dolorosas, que foram antecipadas, né, com a partida precoce de seu pai. 6 dias de tratamento intensivo. Então, Margaridinha estava no posto de emergência recebendo um tratamento intensivo. Ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção das palavras de Santarém na consciência de Margarida, armazenando todas as recomendações. Então, era muito importante que tudo isso ficasse gravado na consciência de Margarida. Todas as instruções e orientações que ela receberia. As recomendações. Prece. Então, Santarém desenvolveu com ela, né, o hábito da prece. Educação moral religiosa. Esperança, coragem, confiança, novo ânimo. Tudo isso foi resgatado, porque estava, né, já há muito tempo perdido dentro dela. Então, era preciso reanimá-la. Era também necessário afastar-se do porto, porque aquele lugar ia ser muito difícil para a sua recuperação. Seria melhor mesmo até se afastar de Portugal. Então, ela ia recebendo essas instruções e que ela considerasse o Brasil como sendo a sua futura moradia. O despertar de Margaridinha. Vocês se lembram que o tratamento duraria 6 dias. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade que não poderia definir. E como já estavam gravados, né, na sua consciência os procedimentos, né, que viriam, vamos ver, né, como se desenvolveu tudo isso. Partida para Lisboa. Então, isso era muito importante, né, que ela partisse para Lisboa, ao encontro, né, da irmã Arinda. Essa irmã trabalhava em um hotel e arrumou para Margarida um emprego neste hotel.
ela acaba conhecendo uma família portuguesa, mas residente em São Paulo, que a convida, essa família a convida para que ela venha com eles para o Brasil. Então, que era também uma orientação de Miguel de Santarém. Isso vai acontecer. E em alguns dias será encerrada essa triste página, é o que nos diz Miguel de Santarém, para que Margaridinha possa recomeçar uma vida nova. Então, o socorro a Margaridinha foi efetuado com êxito. E isso era um motivo de muita alegria e gratidão para Jerônimo e para todos aqueles que estavam acompanhando essa história de Margaridinha. Camilo, então, pergunta a Miguel de Santarém o que aconteceu com Albino. Albino, disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã. O insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus através das asas remissoras do sofrimento. Então, Albino, ele estava preso, havia cometido alguns erros e acabou preso. E isso, para ele, foi até um momento de reflexão e de amadurecimento. E ele, então, estava ali recebendo toda a assistência de Maria de Nazaré. Albino foi assistido e instruído como a irmã. Resignou-se à dolorosa situação, considerando justa a punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Fernando era um colaborador do Instituto Maria de Nazaré. Ele era um colaborador encarnado e adepto da terceira revelação. Vocês sabem qual é a terceira revelação? Ah, muito bem! É a doutrina espírita. O Espiritismo, a terceira revelação. Destaca-se pelo auxílio aos encarcerados e sentenciados. Leva-lhes um raio de amor e esperança. Albino sentiu-se atraído pelos ensinamentos do Evangelho, como falando de um mundo novo, uma nova era para ele. Fernando desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho de um suicida. O espírito dessa ilustre senhora é assaz generoso e compassivo. Então, ele estava seguindo as orientações também da Legião dos Servos de Maria. Albino ainda precisa ser conservado em custódia, quer policial, terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam pelo seu futuro. Quem diz isso é Miguel de Santarém. Fernando, inspirado pelos benfeitores, esforçava-se para conseguir uma remoção de Albino para a África, expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra localidade africana. Então, ele seria também afastado daquele lugar, do porto, e recomeçaria uma nova vida nesta região, que poderia ser Lourenço Marques ou outra localidade africana. Camilo felicita o amigo Jerônimo pelo formoso êxito
das suas rogativas de prece, louvando a Virgem de Nazaré. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras o viver, não te sentirás, porventura, mais sereno a fim de cuidares do seu futuro? Sim, amigo Camilo. Jerônimo desejava se transformar em protetor dos órfãos e abandonados, evitando que se despenhe pelos abismos em que viu submersos seus queridos filhinhos. Jerônimo, envolvido pelas vibrações amorosas dos seus queridos amigos, também de Miguel de Santarém. Então ele estava ali se sentindo muito acolhido. E ele fala então dos seus planos futuros. Ele desejava criar, encarnado na Terra, orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações, como o abandono pelos responsáveis, que, como ele, deveriam cuidar dos filhos. Então veja que ele tem, né, essa necessidade de amparar os órfãos, porque ele está vivendo essa dramática situação, vendo o abandono em que ele deixou os seus filhos. De Jerônimo ainda aos seus amigos: ó, eu não culpo Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda nefanda. A mulher, né, a Zulmira, quando ele retorna ao mundo espiritual, ela também se vê abandonada. E ela não tinha uma estrutura moral, religiosa, que desse a ela, né, suporte para enfrentar as dificuldades e cuidar dos seus 4 filhos. Então ela também caiu, também teve a sua queda. Acabou levando Margaridinha para o cais da Ribeira, onde seria explorada por ela, né, e pelos homens que a procuravam. Mas Jerônimo compreendia, né, e ele se sentia culpado por esta queda, porque ele, como chefe de uma família, em vez de cuidar dessa família, desse núcleo tão importante, ele é o primeiro a abandonar diante de um caso, né, tão grave que foi o que lhe aconteceu. Mas será que isso seria fácil, né? Será que nós podemos pensar nas lutas que nosso amigo enfrentaria? Informes de irmão Santarém. É necessário voltar ao teatro das infrações, a fim de recapitular o passado operando de modo contrário àquele em que fracassou. Jerônimo novamente se defrontará com a ruína financeira, a desonra comercial, com a pobreza, com o descrédito, motivos esses que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se acha possuído e os valores morais adquiridos. Sua saúde será precária, consequência do ato praticado. Então vejam, meus irmãos, que não seria fácil. Mas todos esses irmãos, espíritos que passam
pelo Instituto Maria de Nazaré, que são acolhidos, amparados, eles continuam recebendo todo o amparo e toda assistência quando retornam ao plano terreno para a reparação e para dar também continuidade aos processos de renovação. Então, ele estava sendo preparado para enfrentar todas essas lutas que viriam. A despedida. Então, neste momento, eles estão emocionados. Despedimos-nos do irmão Santarém com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Abraçamos Jerônimo e saímos. Então, naquele momento, esta visita estava se encerrando. E eles estavam muito emocionados. Primeiro, porque reencontraram um amigo daquele início, daquele aprendizado do começo, das superações, das lutas. E eram irmãos, né? Uma amizade que eles estavam ali levando para a vida futura. Orientações do Doutor de Canaleiras. Deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, pois dentro de alguns dias mais devereis realizar um antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Então vejam que bênção para Camilo e para todos aqueles que perseveraram, que ficaram ali firmes, aceitando os ensinamentos daqueles mestres, sendo submissos àquelas orientações, procurando aprender para novas reencarnações. E eles estavam ali naquele momento prestes a realizar um antigo sonho, que era rever a pátria amada e o antigo lar. Camilo, então, deixando esta visita, que foi tão grata ao seu coração, o encontro com um amigo querido, eles que passaram por momentos tão difíceis, eles que acompanharam o passeio, a visita de Jerônimo à família, num momento que não seria bom para ele, pois não estava preparado. E agora, tendo essa oportunidade abençoada de reencontrar um amigo, Camila aproveita, sim, para pensar um pouco, para refletir na situação dele e dos seus companheiros. Adeus, pobre Jerônimo. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. A tua história é também a nossa, eu bem o sei. Quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com seu verbo sugestivo e elucidador, bem percebia eu que caridosamente ele desejava advertir-nos quanto aos momentos difíceis que a nós outros também esperam. Então, Camilo sabe que a história é a mesma. Estão enfrentando as mesmas dificuldades e lutas. Retornaram à pátria espiritual precipitadamente, antecipadamente, e estavam agora
nesta grande escola, aprendendo e se preparando para as oportunidades que viriam para todos eles. Lembrando que todos esses irmãos, ao retornarem à pátria terrena, estarão amparados e fortalecidos em todos os ensinamentos que receberam desses grandes mestres da colônia Maria de Nazaré. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Agradecemos, doce Mãe de Jesus, por tantas bênçãos que nossos irmãos receberam, continuam recebendo, e todos nós que aqui nos encontramos, recebemos tantas bênçãos, que saibamos agradecer com nossas boas ações, praticando a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, como nos ensinou seu Filho amado. Muita paz para todos nós, meus queridos irmãos. Aguardamos os amigos queridos em nosso chat. Próxima aula, Prelúdios de Reencarnação. Agradeço a companhia e recebam meu abraço fraterno. Muita paz para todos.